Olá, voltei! Veja a aula de filosofia que nós da EGE preparamos para você. Meu nome é Depectros e vou contar algumas curiosidades filosóficas para você que te deixará por dentro do assunto para o Enem e para o PAS UNB. Então, venha comigo! Imagina o seguinte, você está jogando um game e começa a se perguntar por que as regras são daquele jeito. Quem decidiu que o personagem só pode ter 3 vidas e por que não 5 ou 10? Esse momento de parar, pensar e questionar já é um jeitinho filosófico de olhar para o mundo. Filosofia, no fundo, é isso, é o ato de questionar, refletir e buscar sentido nas coisas. A palavra filosofia vem do grego. Philo significa amor e sófia significa sabedoria. Juntando as duas dá amor à sabedoria ou amor ao conhecimento. Parece poético, né? Mas não é só poesia, é uma forma de vida. Quando os antigos gregos usavam esse termo, queriam mostrar que a filosofia não era apenas decorar informações, mas ter uma curiosidade profunda, quase infinita sobre tudo. Agora, onde nasceu a filosofia? A gente pode dizer que ela nasceu na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C. Em uma região chamada Jônia, que hoje é parte da Turquia, alguns caras começaram a tentar explicar os fenômenos da natureza sem recorrer apenas a mitos ou deuses. Por exemplo, ao invés de dizer que o trovão era a raiva de Zeus, eles buscavam causas naturais. Essa mudança de olhar foi revolucionária. Mas olha só que interessante, a curiosidade não nasceu na Grécia. Desde sempre os seres humanos foram curiosos. Se não fosse assim, a gente ainda estaria vivendo em cavernas, caçando com pedras. É a curiosidade que fez a gente inventar a roda, o fogo, o celular e até os jogos que você adora. O que aconteceu na Grécia foi que essa curiosidade virou um método, uma forma organizada de pensar. Então, para que serve a filosofia? Essa é uma pergunta que muita gente faz, às vezes até com um tom de provocação, tipo, para que vou estudar filosofia se isso não dá dinheiro? A resposta é simples, a filosofia serve para abrir sua mente. Ela ajuda você a pensar criticamente, a não engolir qualquer informação sem refletir. Quer um exemplo? Quando você vê uma notícia na internet dizendo que certo personagem de anime vai ganhar um novo filme, você não sai acreditando logo de cara. Você vai lá, checa as fontes, vê se tem sentido. Esse é o pensamento crítico em ação. A filosofia é esse treino mental que nos ajuda a não ser enganados, a enxergar além do óbvio. Ela nos dá ferramentas para construir argumentos, questionar e também propor novas ideias. Pausa rápida aqui. Pensem como seria o mundo se ninguém fosse curioso ou crítico. Se todo mundo apenas aceitasse tudo como está. Não teríamos ciência, não teríamos artes, não teríamos debates e talvez nem liberdade. A filosofia é como aquele NPC sábio dos games que te lembra de pensar antes de agir, só que aplicada à vida real. Agora, vamos aprofundar um pouco mais no que faz a filosofia ser tão importante. Imagina que você está assistindo um anime tipo Naruto. O personagem está sempre se perguntando sobre quem ele é, de onde veio sua força, qual o seu verdadeiro propósito. Isso é pura filosofia, porque filosofia não é só coisa de pensador com barba branca sentado em uma pedra. É uma atitude de vida, é se perguntar: quem sou eu? Por que estou aqui? Como devo viver? Os primeiros filósofos na Grécia começaram exatamente assim. Eles eram chamados de pré-socráticos, porque vieram antes de Sócrates. Esses caras estavam tentando explicar o mundo de maneira racional. Tales de Mileto, por exemplo, acreditava que tudo vinha da água. Pode parecer estranho hoje, mas pensa comigo. Na época não tinha laboratório, nem microscópio, nem nada disso. O simples fato de ele tentar explicar o mundo a partir de um elemento natural, em vez de culpar um deus, já era uma revolução. Outro filósofo, Anaximenes, dizia que o princípio de tudo era o ar. E aí vai, cada um tentava encontrar a essência do universo. Não eram respostas definitivas, mas eram passos importantes. Eles estavam abrindo um novo caminho para o conhecimento, um caminho que hoje a gente chama de ciência. Agora entra em cena Sócrates, que foi tipo um gamer profissional da filosofia.
Ele não se preocupava tanto com a natureza, mas com as pessoas. A pergunta dele era: como viver bem? Ele andava pelas ruas de Atenas questionando todo mundo. O método dele era fazer perguntas atrás de perguntas, até a pessoa perceber que muitas vezes acreditava em algo sem realmente entender. Era quase como se ele fosse aquele personagem do jogo que sempre te faz escolher entre várias opções de diálogo, e você começa a perceber que suas respostas revelam quem você é de verdade. E o mais louco é que esse jeito socrático de questionar continua vivo até hoje. Toda vez que você duvida de algo e começa a perguntar por que várias vezes, você está agindo como um pequeno Sócrates. Platão, discípulo de Sócrates, levou esse estilo adiante e criou a ideia do mundo das ideias. Ele dizia que tudo que a gente vê aqui é só uma sombra da verdadeira realidade. Parece coisa de Matrix, né? Tipo, viver numa simulação, onde o que vemos não é exatamente o que existe. Já Aristóteles, que foi aluno de Platão, foi mais pé no chão. Ele queria classificar, organizar, observar a realidade como ela é. Ele praticamente criou a base de muitas ciências. E é aqui que a filosofia mostra sua utilidade. Ela não serve apenas para pensar bonito, mas para nos dar base para transformar a sociedade. Sem filosofia, não teríamos política, não teríamos ciência como conhecemos, nem mesmo a ideia de direitos humanos. Agora, faz uma pausa e pensa no seguinte: quando você discute com um amigo se é melhor One Piece ou Dragon Ball, você está exercitando a argumentação. Quando você tenta provar por que um personagem é mais forte que outro, você está criando hipóteses, testando ideias e tentando convencer o outro com lógica. Esse mesmo treino está no coração da filosofia: argumentar, ouvir, refletir e mudar de opinião se for necessário. Pausa para enquete rápida. Deixa nos comentários qual é o melhor anime, One Piece, Dragon Ball ou Naruto. Ah, e aproveita para já dar aquele joinha, né? Agora, vamos entender por que a filosofia continua sendo tão importante hoje em dia e como ela pode transformar não só a gente, mas também a sociedade. Lembra que eu falei que a filosofia é como aquele NPC sábio que te ajuda a pensar antes de agir? Pois é, sem esse treino mental, a gente acaba acreditando em qualquer coisa que aparece na nossa frente. E isso é perigoso, ainda mais em tempos de fake news e informações rápidas na internet. A filosofia funciona como uma armadura contra a desinformação. Mas não é só defesa, não. Ela também é ataque. Com o pensamento crítico, você consegue propor novas ideias, questionar injustiças e até criar movimentos que mudam o mundo. Foi através do exercício filosófico que surgiram as noções de democracia, de igualdade e de liberdade. Se hoje você pode dar sua opinião em sala de aula, discutir política com seus amigos ou até escolher o que vai assistir na Netflix, é porque muita gente lá atrás se arriscou para pensar diferente. Agora, pense em você como jogador em um RPG. A filosofia seria como a árvore de habilidades. Quanto mais você treina a habilidade de pensar criticamente, mais poderes você desbloqueia. Você ganha autonomia, clareza e até mais confiança para enfrentar os chefões da vida real, que podem ser problemas pessoais, injustiças ou desafios profissionais. E tem mais, a filosofia também ajuda no autoconhecimento. Não é só sobre o mundo lá fora, mas sobre você mesmo. Perguntar-se quem eu sou, quais são meus valores ou o que quero para minha vida são questões filosóficas. É como em Avatar, a Lenda de Aang, quando ele precisa equilibrar os elementos para descobrir seu verdadeiro papel. Ou como em Cavaleiros do Zodíaco, quando cada personagem precisa entender sua própria essência para despertar o cosmo. A curiosidade, que é uma característica humana natural, está no coração da filosofia. Sem ela, a gente não teria ciência, arte ou tecnologia. Pense em como foi necessário um espírito filosófico para alguém, lá atrás, se perguntar: e se eu misturar ervas diferentes para curar doenças? Ou, e se eu colocar asas em uma máquina para tentar voar? O ser humano é curioso por natureza, e a filosofia é o combustível que transforma essa curiosidade em conhecimento organizado. Chegando ao final da nossa conversa, dá para entender que a filosofia nasceu na Grécia, mas o espírito filosófico nasceu com a humanidade. Ela é o amor ao conhecimento e a busca constante por entender o mundo e a si mesmo.
Mais do que isso, a filosofia é uma ferramenta de transformação pessoal e social. Ela nos ensina a pensar, questionar, argumentar e não aceitar as coisas simplesmente porque alguém disse. Pausa final. Lembra da próxima vez que assistir a um anime, jogar um game ou ver um filme? Tenta perceber as perguntas filosóficas que estão escondidas ali. Pode ser sobre destino, liberdade, amizade ou até sobre a própria realidade. Você vai ver que filosofia está em todo lugar. Agora chegou a hora de testar seu conhecimento. Escolha uma dessas perguntas e deixe sua resposta nos comentários. Se acertar, eu deixo um coraçãozinho. 1. O que significa a palavra filosofia e de onde ela vem? 2. Onde a filosofia nasceu e por que isso foi revolucionário? 3. Quem foram os primeiros filósofos e o que eles buscavam? 4. Como Sócrates, Platão e Aristóteles contribuíram para a filosofia? 5. Para que serve a filosofia hoje em dia e como ela pode transformar a sociedade? Dica: se tiver dificuldade, volte para a aula. Ouça de novo antes de responder. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima aula. Tchauzinho!